Olá! Vocês sabem que aqui no canal eu adoro falar sobre o cosmos, sobre as constelações, as estrelas, os grupos de origem de alma. E eu sempre trouxe aí um conhecimento baseado aí em quais são as influências estelares nos seres humanos. Então hoje eu senti de trazer para vocês qual é a consciência estelar de alguns animais. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 animais em específico. Nós sabemos que nós somos seres multidimensionais, então a gente está aqui nesse campo físico, nesse plano físico na 3D, mas existem muitos de nós aí em várias outras dimensões. Nós somos de fato multidimensionais. E a nossa consciência estelar, ela constitui grande parte aí do nosso espectro dimensional. Na verdade, mais da metade desse nosso espectro dimensional. E os animais também possuem uma consciência e uma sabedoria estelar que ajuda muito aqui nós humanos para entendermos também essa consciência cósmica. Então, os animais eles também estão ligados a uma essência cósmica, a uma essência estelar. Cada animal que está aqui no planeta Terra está de fato conectado com uma consciência maior. Afinal de contas, eles também são seres multidimensionais, conectados aí ao cosmos, às estrelas, a determinadas constelações, outras galáxias, enfim, esses serizinhos que estão aqui dividindo esse espaço terrestre com a gente têm uma consciência e uma sabedoria incrível. E através deles a gente também pode aprender muita coisa. Olha, é muito importante eu te falar que esse assunto é muito novo. Existem poucas literaturas sobre. Então, o que eu tô falando aqui é baseado em uma fonte de estudos e principalmente uma tradição oral, aquela que é passada de mestre para discípulo. Muitas dessas informações também são feitas de forma canalizadas. Veja bem, nós somos criadores. A gente tá aqui como parte então desse todo, se nós entendemos que somos de fato multidimensionais. Então, nós podemos sim acessar informações que vêm ali do cosmos, informações que vêm de uma determinada estrela, de uma determinada constelação, porque nós temos fractais. Partes nossas também estão conectadas a determinadas estrelas ou constelações. Então você, eu, ele, todo mundo é capaz de fazer essa conexão com o cosmos. Eu tô falando isso porque algumas pessoas me pedem fontes e não existe uma fonte específica, é um compilado de estudos, de cursos e também dessa tradição oral passada dos meus mestres para mim, onde além também o meu trabalho com canalização que eu faço diariamente nessa intenção de buscar informações cósmicas para trazer aqui para vocês. Então, assim, eu não tenho a verdade absoluta, eu não tenho a resposta de tudo. Quem tiver, fala aqui para mim qual é a verdade absoluta que eu quero também saber. Mas de uma forma geral, eu queria falar isso porque eu tô trazendo aqui a minha percepção, os meus aprendizados. Se alguma coisa que eu falar aqui não fizer sentido para você, tá tudo certo. E não tem por que você levar isso pra vida. Ok? Sem mais enrolação então, vamos falar do primeiro animal aqui, a consciência estelar dos ursos. Os ursos eles estão conectados com a consciência estelar de Andrômeda. Eu já fiz um vídeo todinho, completinho, falando da galáxia de Andrômeda. Vou deixar à disposição também, vai lá depois e assiste para você saber tudo sobre Andrômeda. Mas de uma forma geral, os ursos eles ajudam a gente a ancorar essa energia andromedana, principalmente de uma certa passividade e introspecção. Os ursos refletem a luz do conhecimento interno, assim como os seres de Andrômeda, e auxiliam também os seres humanos a descobrirem as suas próprias verdades interiores. Então o urso, ele faz esse movimento introspectivo, hibernando, e ele passa um longo período dentro aí de uma caverna, que a gente pode imaginar como se fosse um grande útero mesmo, onde ele vai acessar um aspecto mais introspectivo dele para conectar com esse grande útero, com essa grande mãe. Então a força do útero, ela consiste nessa introspecção, onde ele se prepara para hibernar justamente para assimilar os acontecimentos desse último ano. E aí ele fica lá hibernando, assimilando tudo que aconteceu, para depois na primavera, quando as flores e as folhas e os frutos já
estiverem aí aparecendo, ele se prepara para um novo ciclo. E é justamente essa essência também dos andromedanos, que tem um jeito mais devagarzinho de fluir na vida. Eles têm o tempo deles. Geralmente os andromedanos eles vão trazer essa característica também igualzinho os ursos, de serem mais introspectivos, de gostarem mais do silêncio, gostarem ali de ficar quietinho no canto deles. E todos nós, seja você andromedano, pleiadiano, arcturiano, siriano, todos nós, todos os grupos de origem de alma têm essa capacidade de acessar esse silêncio dessa caverna interior, essa introspecção para trazer a sua verdade, para assimilar também os acontecimentos. Esse momento de recolhimento dos ursos, esse espaço mais passivo, esse descanso, então vai permitindo com que ele também vai buscando as soluções dos problemas e outras questões. E é justamente também esse aspecto que os andromedanos nos trazem à luz. Eles ajudam a gente a acessar um cantinho mais introspectivo de nós, porque nós de fato guardamos as respostas das nossas perguntas. A gente só precisa desse espaço, desse tempo aí para se recolher e poder trazer aí essas soluções. Então, os andromedanos influenciam diretamente a consciência dos ursos. Bacana, né? Uma outra consciência estelar que eu acho que vocês vão achar bem interessante também é a consciência estelar dos pássaros, que está conectada diretamente aí com as Pleiades. Também já fiz um vídeo das Pleiades, então vai lá depois e escuta tudo que eu tô falando lá no vídeo das Pleiades, que também é bem bacana, vai complementar esse conhecimento também que eu tô trazendo aqui. Os pássaros possuem incríveis habilidades de navegação. Suas abundantes rotas e linhas de energia migratória recebem influências diretas lá das Pleiades. A gente pode associar aí essa energia pleiadiana a uma energia de intensa liberdade. É muito difícil um pleiadiano ficar assim, ser colocado numa caixinha, colocar o pleiadiano para cumprir regras, uma estrutura hierárquica, e é exatamente isso que faz com que a consciência dos pássaros esteja conectada com as Pleiades, porque eles também são esses seres livres. A liberdade talvez seja uma das características principais dos pleiadianos, além, claro, da liderança e dessa facilidade que eles têm para mudar também, o que entra também aí nessa influência dessas linhas migratórias dos pássaros. Para os pleiadianos não tem problema fazerem mudanças, na verdade eles gostam mesmo de fazer mudanças e de forma assim bem rápida. Para eles mudar assim não tem mistério não, eles mudam de um espaço para outro, de um emprego para outro, eles gostam muito de fazer essas mudanças. Às vezes até cai num aspecto meio sombra, sabe? É mudar demais, mas eles gostam e influenciam aí também os pássaros também fazerem essas linhas migratórias. É interessante também, enquanto eu tô falando sobre esses animais, vocês trazerem assim a consciência o que cada um desses animais que eu tô falando representa individualmente para vocês, no sentido de o que traz aí na sua memória um pássaro? Quais são as associações que você faz quando você vê um urso? Quando eu falo de urso, o que vem para você? Quais são as suas memórias? Quais são as suas sensações? Porque também a sua memória, as suas lembranças, as coisas que você sente quando você vê esse tipo de animal ou quando você pensa sobre ele, também fala um pouco sobre a sua conexão com essa consciência estelar aqui que eu tô falando. Então vamos lá para a próxima consciência estelar. Vamos falar então da consciência estelar dos lagartos, que está conectada diretamente com o Draco. Os répteis, de uma forma geral, eles estão conectados diretamente com a Terra, em específico essa energia telúrica da Kundalini. E eles estão muito sintonizados com essa energia primordial mesmo do nosso planeta, assim também como as influências de Draco. Então o lagarto ele tem esse corpinho rebaixadinho ali, onde ele vai se rastejando pelo chão. Então ele traz ali uma força incrivelmente forte que vem da terra e ele se abastece daquela energia. Ele também tem uma mania, né, bem interessante, um hábito, na verdade, bem interessante de tomar sol nas pedras, né? Inclusive, não sei se na sua cidade usa esse termo,
mas aqui a gente fala, você tá lagarteando aí na pedra? Quando você tá tomando um solzão assim, tipo igual o lagarto, sabe? Então esse hábito do lagarto de se reabastecer de luz solar e também dele andar ali pela terra, onde ele faz uma sombra na barriga e depois ele vai e toma sol, ele se abre para o sol, ele diz muito sobre as nossas dualidades, sobre a nossa luz e a nossa sombra. E a gente sabe que quem vem desse grupo de origem de alma lá de Draco, muitas dessas almas são almas negativas, ou seja, elas não conseguem captar a energia vital direto da fonte criadora. Elas precisam captar a energia vital de outras pessoas. Lembrando que não dá pra gente saber quem é uma alma negativa ou não. Elas simplesmente estão aí, a gente só sabe quando acessa mesmo os registros akáshicos da pessoa para saber que tipo de polaridade tem aquela alma. Não tô falando que os lagartos sejam negativos, tá? Só vai me acompanhando aqui nesse raciocínio. O que eu quero dizer com tudo isso, essa coisa do lagarto se rastejar e depois ele tomar sol, é que essa força reptiliana, ela ensina a gente a examinar as nossas sombras. E quando a gente examina as nossas sombras, o que a gente está fazendo é colocar uma luz lá nessa sombra, porque a gente já está colocando a consciência ali. Então os lagartos, eles ajudam a ancorar essa energia reptiliana, essa energia de Draco aqui na Terra. Existem também os Dracos positivos, que são pessoas que estão aqui encarnadas na Terra e que trazem esse lado de liderança dos draconianos, esse lado muito comunicativo, esse lado muito inteligente também aí dos draconianos. E tem a influência estelar aqui na Terra, ancorada há muito e muito tempo por esses répteis. E aí eu trouxe para você, em específico, o lagarto hoje. Interessante também trazer uma outra sabedoria, puxando aí um pouquinho lá para o xamanismo, que os lagartos, né, para a tradição xamã, eles estão diretamente conectados às dimensões dos sonhos. Também seria ali o nosso lado inconsciente, que a gente acessa ali nos sonhos. Um lado obscuro, um lado sombra ali do nosso inconsciente. Então, fazendo, né, esse paralelo aí, ele vem ajudar a gente realmente a olhar o nosso inconsciente, olhar o nosso lado obscuro. Esse bichinho aí também contém muita sabedoria estelar aí pra gente aprender a partir da observação mesmo do hábito que ele tem. Vamos lá para a próxima consciência estelar, e agora eu vou falar da consciência estelar dos gatos, que está conectado diretamente a Sírius. Os gatos, eles interagem com várias dimensões paralelas, eles são ótimos limpadores psíquicos e são também os nossos companheiros silenciosos. Você que tem um gato na sua casa, você com certeza já reparou que às vezes você tá ali na frente do seu gato e ele não tá olhando diretamente para você, ele tá tipo olhando para um ponto aqui, meio que do seu lado, atrás de você. Não sei se acontece isso com vocês, mas eu falo que minha gata é meio médium, porque ela realmente olha além, algo que tá ali, eu olho para trás, não vejo nada, não tem nada ali para ela ver. Enfim, os gatos são ponto de monitoramento dos sirianos. Também já fiz um vídeo completinho dos sirianos, deixo aqui, vai lá e vê depois, tá bom? Lá em Sírius, é muito interessante esse assunto, tem tipo um computador central que monitora diretamente aqui o que a gente está fazendo na Terra, os acontecimentos aqui do nosso planeta. Então eles têm acesso direto às informações aqui na Terra, lá em Sírius. E os gatos são como se fossem um desses pontos de monitoramento dos sirianos. Ou seja, é como se tudo que ele olha, tudo que ele vê, ele encaminha lá para Sírius também. Sabia? São ETzinhos esses aí. A minha tá dormindo aqui. Inclusive os faraós, eles tinham gatos para que eles servissem como uma referência para os sirianos, para que eles monitorassem os seus descendentes. Também é importante falar que essa conexão com Sírius, aqui eu tô falando especificamente de Sirius A, que é essa referência dos felinos que a gente tem, que são lá de Sirius A. A gente também pode fazer uma conexão aí com Sirius B também, que é a consciência estelar que traz aí Sirius B, está nas baleias e nos golfinhos, ali nos cetáceos.
Então aqui eu já puxo esse gancho e já tô falando aqui da consciência estelar das baleias e dos golfinhos. Lá no início do vídeo eu falei que eu ia falar de 4 animais, mas eu me empolguei, então vai um bônus aí. Vamos falar de 5, que seriam aí as baleias e os golfinhos, o nosso quinto aí tópico dessa consciência estelar. Lá num tempo bem antigo, lá em Lemúria, na Terra Primeva, ou Mu, dizem que as baleias e os golfinhos eram seres terrestres. Eles andavam assim como eu, você pode imaginar aí que estranho que era, mas era assim. Quando Lemúria submergiu, as baleias e os golfinhos foram migrando para a água. Então eles começaram uma adaptação ali de mudarem da terra para a água. E eles guardam toda essa memória, tudo que aconteceu lá em Lemúria, e eles são como se fossem um backup dos registros acásticos. Então imagina que existe esse campo acástico com essa memória acástica que guarda todas as informações de tanto a nível coletivo quanto individual, de tudo aquilo que a gente fez, que a gente já experienciou, que a gente já pensou, que a gente já sentiu, e que isso está arquivado ali nos nossos registros acásticos. Porém, a baleia, ela tem um backup de tudo que está nesse campo acástico e ela guarda também na sua memória esses registros. E também tem essa conexão direta com a consciência estelar de Sirius B. E os cetáceos, né, é interessante porque eles têm essa capacidade de se comunicarem através de uma frequência que não é audível pelos nossos ouvidos humanos, mas que eles têm essa capacidade de se comunicarem com um outro deles a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E os sirianos preferem esse corpinho de cetáceo, o corpo do golfinho e da baleia, para encarnarem justamente pela facilidade de mudar de dimensão. E os sirianos que estão aqui encarnados em corpos humanos, eles trazem essa alta consciência espiritual, eles são muito conscientes de si, são almas que estão aqui para aprimorar aquilo que já existe principalmente. A criatividade siriana tem esse toque especial. Eles estão aqui não para criar nada do zero, mas principalmente para melhorar aquilo que já existe. E talvez desde criança, quando um siriano encarna aqui num corpo humano, ele já tem essa consciência de que é um ser cósmico, de que é um ser espiritual. São aquelas crianças meio médiums, muito conectadas com o lado sensível da vida, intuitivo da vida. Então eles trazem essa certa sensibilidade com as frequências também energéticas. Eu particularmente adoro esses seres. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que direto tô postando coisas de baleias, de golfinhos, tudo meio aleatório assim, mas eu acho eles incríveis, eu acho incrível essa habilidade de poder conectar com essa mente universal. E essa consciência aí de Sirius B que trazem aí os golfinhos e as baleias principalmente. Bom, vocês ouviram eu falando bastante nesse vídeo sobre os registros acásticos. Se você não sabe o que é isso, ou se você ainda não entendeu direito o que são de fato os registros acásticos, nesse vídeo aqui eu tô falando tudo sobre os registros acásticos. Eu te espero lá.